E nesse sentido de patriótico, de nacionalismo, vocês se identificam com o atual governo hoje ou não? Então, eu gostaria de frisar aqui, Gregório, que nós não temos nada a ver, né, com esse governo aí do senhor Jair Bolsonaro, que por sinal eu conheci aqui em Campinas, né, conheci o filho dele também. Não tem nada a ver com o governo de esquerda do Lula, que eu também conheci, porque eu fui do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, conheci o Lula lá naquela época, sem trocadilho, né? E quer dizer, o nosso movimento não tem nada a ver com esses governos, entre aspas, porque para nós isso daí não são governos soberanos, não são governos soberanos, tá? Esses governantes aí que eu citei para você, eles apenas no momento cumprem ordens, né, do grande capital financeiro internacional, que é aquele que efetivamente domina o Brasil e grande parte das nações do Ocidente. Então, eu vou repetir aqui para que não haja dúvida. O governo efetivo do Brasil não está em Brasília. Ele está na City de Londres e Wall Street em Nova York. São os grandes banqueiros internacionais, né, que fazem parte das casas financistas que dominam o mundo, a casa dos Rothschild & Sons, a casa dos Rockefeller, a casa dos Warburg, né, a casa do grupo Bilderberger, a casa da Real Britânica, a Casa Real da Arábia Saudita e a Casa Real do Oriente, que tem a sua sede no Japão. São essas casas que controlam o dinheiro e, por tabela, controlam o ser humano, né? E controlam toda a estrutura política, filosófica e sociológica que existe hoje no mundo. Você acredita, então, que essa estrutura financeira que você citou, dessas grandes famílias e tudo, ricas, elas influenciam nas decisões nos governos atuais, principalmente no Brasil, inclusive no Brasil? Elas influenciam em todas as decisões do mundo inteiro, quer seja no campo político, Gregório, quer seja no campo científico também. As ciências que nós temos hoje, né, elas não estão voltadas para o benefício do ser humano e do cidadão. A ciência que nós temos hoje, ela está voltada para produzir recursos para o grande capital financeiro internacional. Então, essas famílias que eu te citei aí, elas controlam a religião, elas controlam os governos, elas controlam a mídia, elas controlam as ciências, elas controlam a distribuição de dinheiro, né? Essa falácia aí que a mídia de massa usa, dizer que a China é contra os Estados Unidos, que a Rússia é contra os Estados Unidos, isso é um absurdo, isso é para enganar bobo, né? Você vai lá na China hoje, eu nunca estive na China, mas eu converso com várias pessoas que moram na China, que trabalharam lá. As empresas da Europa, dos Estados Unidos, estão todas na China. Como é que eles são contra a China? As empresas dos Estados Unidos, as empresas da Europa estão todas lá na China, utilizando a mão de obra escrava do comunismo chinês. Então, isso de falar que capitalismo liberal é contrário ao comunismo, isso é uma bravata, né? Isso não existe. Nós, integralistas, já tínhamos derrubado essa patacoada aí, esse absurdo, né? O Gustavo Barroso já disse nos seus livros, o capitalismo liberal e o comunismo, eles são faces da mesma moeda. É o verso e o anverso da mesma moeda. É o positivo e o negativo da mesma chapa fotográfica, né? Eles estão ali para transformar o ser humano num escravo do dinheiro, do argentarismo, e para colocar o dinheiro como o Deus verdadeiro desse mundo. Entendi. E como que o movimento integralista, né, o integralismo hoje, você principalmente aqui, como que você vê o ideal comunista, por exemplo? O comunismo, né, ele sempre teve uma disparidade muito grande, né, entre o integralismo e o comunismo. Houve vários confrontos, né, entre grupos integralistas e grupos comunistas na década de 30. Né? A Batalha da Sé. Na Praça da Sé, os comunistas estavam tocaiados lá no edifício, né? Morreram 4 integralistas, né, nesse confronto aí. E sempre houve essa dissensão entre o integralismo e o comunismo. Mas isso é uma especificidade também da década de 30. Nós continuamos criticando o comunismo internacional, porque o comunismo internacional não é uma alternativa revolucionária ao sistema que nós temos. Ele é, na verdade, o coroamento, né,
do sistema que nós temos. Isso quem está falando, inclusive, não sou eu. Quem falou isso foi o próprio Karl Marx, né? Moses Mordecai Levi, que era o seu nome judaico verdadeiro. Foi o Karl Marx que disse isso nos seus livros. O comunismo ele será o coroamento, o fechamento dessa estrutura capitalista liberal que nós temos. Mas é um fechamento de que maneira? O capitalismo liberal, né, ele coloca o indivíduo como um agente do governo, do Estado, né? Mas ele tem uma certa liberdade de ter uma livre iniciativa, ele tem aí uma liberdade de se movimentar, tanto do ponto de vista horizontal quanto do ponto de vista vertical, no extrato social. O comunismo coloca todos como escravos do grande capital e apenas um grupo, né? Um grupinho que eles definem, é que são os donos de todos os recursos do país. E quem não concordar com isso, morre, né? Eles mandam fuzilar. Então é isso que é o comunismo, né? Agora, por que o comunismo é tão difundido na mídia, é tão difundido nos meios aí, de comunicação? É porque o sistema, né, o grande sistema, o grande banqueirismo, a elite financeira internacional, ela patrocina tanto o capitalismo liberal quanto o comunismo. Ela patrocina a tese e a antítese. Entendeu? A estrutura do grande império da elite financeira internacional, ele patrocina os dois lados para que ele saiba o que está acontecendo. Ele é a tese e a antítese ao mesmo tempo. Ou seja, ele é a síntese, né? A tese e a antítese ao mesmo tempo. E o grupo que você, no caso, presidencia, né, o MILB, ele faz parte de uma outra entidade, faz parte da CENI? Então, o movimento integralista e linearista brasileiro, né, ele faz parte de uma estrutura maior que se chama Sociedade de Estudos do Nacionalismo Espiritualista, a CENI, né? A CENI congrega diversos grupos, né? Grupos do real trabalhismo, grupos monárquicos, né? Grupos ONGs defensoras dos animais, né? Eu comentei isso com você. Nós temos uma defesa muito grande também hoje nessa questão do vegetarianismo e do veganismo, né? Eu gostaria de falar aqui para vocês, eu sou vegetariano há 36 anos, né? Participo inclusive do grupo de estudos da Unicamp, né? E esse é um dos pontos que nós trouxemos para o integralismo também do século XXI. Então, hoje está presente essa questão do vegetarianismo, inclusive do veganismo. Do vegetarianismo e do veganismo por um motivo muito, muito sério, né? Nós precisamos criar essa cosmovisão aí entre o ser humano e a natureza. Uma cosmovisão que foi quebrada por esse cristianismo judaizado aí que nós tivemos de 2000 anos para cá, né? Nós precisamos ter o ser humano, né, voltado para a sua participação na natureza. Enquanto o ser humano estiver cometendo essas atrocidades aí que ele comete, essa maldade contra os animais, contra a natureza, ele vai viver em miséria, ele vai viver em desgraça. Então não adianta nenhum tipo de proposta política, nenhum tipo de mudança do sistema, se nós não atacarmos essa questão também do animismo, essa questão de você estar incorporado na sua existência natural, né? É claro, nem todos que fazem parte do MILB, da CENI, nós não obrigamos a ninguém a ser vegetariano, vegano, nós apenas colocamos essa questão como uma questão fundamental, né? Isso é uma questão muito importante, tá? A questão do especismo, né? O ser humano se considerar superior a qualquer tipo de espécie nesse mundo, isso é um absurdo. E, inclusive dos animais, né? Porque é engraçado que, por exemplo, você tem leis que protegem mais os animais domésticos. Exato. Mas na questão animal, assim, dos que são comestíveis, vamos dizer assim, existe um especificismo, talvez até dentro da parte animal, se olhar. Exatamente. Nós, inclusive, Gregório, nós já apresentamos um projeto na Câmara, né? Nós estamos atuando com outras ONGs aí, e justamente para que a gente crie o Estatuto dos Direitos Animais, né? Não é que a gente está dando mais atenção aos animais do que ao ser humano, né? Não é nada disso. É simplesmente a gente não quer que continue essa questão das atrocidades que são cometidas aí com os animais e com a natureza, que eu não vou listar aqui, porque se eu for listar aqui o pessoal do programa vai começar a chorar aqui, todo mundo. Então eu vou só citar, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Esse assunto é extremamente importante para nós, né?
é nós estarmos em harmonia, né? Nós não defendemos, ô Gregório, nem a antropocracia, que é o ser humano no centro, nem a teocracia, que é Deus no centro. Nós não defendemos essa ideia. Nós defendemos a harmoniocracia, que é a harmonia entre todos os seres existentes desse mundo, inclusive Deus, tá? Inclusive Deus. Lá no nosso site, né, nós apresentamos que as forças da natureza, as forças que nos regem, né, elas estão acima de qualquer coisa, inclusive de Deus. Deus tem que respeitar essas leis. Parece estranho isso. Eu não sei se alguém já falou isso com você, mas eu estou falando agora, né? O nosso Deus, ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Ele tem que respeitar as estruturas da natureza. Essa ideia de trazer o Deus onipresente, onisciente, onipotente, isso é uma ideia do cristianismo judaizante.